Amém, queridos irmãos, bendito seja Deus. Mais uma vez reunidos para refletir na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os amados para que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos ler, irmãos, dos versos 32 até o finalzinho, 43, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-o a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos orar. Pai bendito, nós clamamos ao Senhor nessa hora, por tua graça, compaixão e misericórdia. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pedimos que a tua palavra, Senhor, venha encontrar o nosso coração. E que teu Espírito Santo venha cumprir o teu propósito, Pai, na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome. Nós dependemos do Senhor, Pai. Dependemos da tua graça. Opera em nossa vida nessa noite. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Queridos irmãos, só Jesus restaura e dá vida. Só Jesus. Se você parar para observar bem, você vai notar que a humanidade está sempre buscando solução para os problemas da vida. Se alguma coisa quebra, alguém inventou a cola. Não é assim? Se está chovendo, alguém inventou o guarda-chuva. Para observar. Quantas soluções
nós encontramos porque as pessoas vão percebendo, para que a vida seja melhor, alguém precisa disso ou daquilo. Hoje até para comer ficou muito fácil. Para quem não quer encarar uma cozinha, né? Chama lá o iFood, rapidinho, né? Antigamente táxi era caro, não sei se você lembra disso. Era difícil pegar táxi porque era muito caro, né? Agora tem Uber, tem 99, né? Então são muitas as soluções que vão surgindo. Agora tem uma solução mais recente aí, que é a bicicleta, né? Essa bicicleta elétrica, que só Jesus pode ter misericórdia da gente, né? Que até normatizar aí como que isso tem que funcionar, a gente vai passar muito aperto, né? Porque você não sabe se é bicicleta ou se é moto, né? Porque anda em qualquer lugar de qualquer jeito. Então, veja, a lista seria imensa se a gente começar a pensar assim, em quantas coisas o ser humano ele cria para resolver os seus problemas, para se livrar das dificuldades. Mas, como há muito eu ouvia falar, diziam assim, os mais antigos que eu, só não tem solução para a morte, né? Mas se você analisar bem, solução para a vida e para a morte, irmãos, só Deus. O ser humano ele não tem capacidade, ele não tem condições de resolver as questões quando o assunto é vida e morte. Pode-se até encontrar paliativos para a vida, mas só Deus dá vida e ninguém pode se livrar da morte. O que nós vamos ver aqui hoje, considerando esse cenário sobre como lidar com as questões impossíveis aos homens, eu quero pensar com você a partir de uma afirmação. Só Jesus pode restaurar pessoas e dar esperança. Só Jesus garante vida, mesmo que a morte aconteça. Só. Se tem uma coisa, meu irmão, que você precisa, é de Jesus. Você pode achar que você precisa de um monte de coisa. Você pode estar buscando um monte de coisa. Você pode estar gastando a sua vida para adquirir um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Mas se tem algo que você necessita profundamente, é de Jesus. Qual é o contexto aqui? Amados irmãos, a palavra de Deus, até aqui, viemos estudando sobre aqui o livro de Atos. A palavra de Deus até esse momento vem relatado sobre a conversão de Saulo. E vem trazido para nós o entendimento de como foi essa conversão extraordinária desse homem. E agora vai ser aqui interrompido a narrativa acerca de Saulo, de Tarso, para falar a respeito do ministério do apóstolo Pedro. Queridos irmãos, Pedro estava cumprindo aqui o propósito de edificar a igreja. Os irmãos observaram aqui no versículo 32 que Pedro estava viajando por toda parte. E ele foi visitar os santos que viviam na cidade chamada Lida. Queridos irmãos, observemos isso. Pedro estava não fazendo turismo, mas Pedro estava pregando o evangelho e Pedro estava visitando os irmãos. Pedro estava edificando a igreja. Ele estava cuidando das ovelhas de Jesus. Lembra? Jesus tinha dito para ele: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E lá estava Pedro, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então anunciava o evangelho e visitava irmãos por onde passava. E é exatamente, irmãos, a partir desse trajeto, na caminhada de Pedro, que nós vamos ver aqui dois grandes acontecimentos registrados nesse texto que lemos aqui em Atos 9, dos versos 32 a 43. Veja, queridos, vamos ver o agir misericordioso de Jesus nesses dois momentos. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento, queridos irmãos,
é quando Pedro, nessa cidade chamada Lida, ele encontra um homem chamado Enéas. Sabe, irmãos, o que nós percebemos aqui na leitura desse texto, nesse encontro, é que Pedro, ele tomou a iniciativa de anunciar a restauração da vida de Enéas. Uma pergunta para você. Enéas estava esperando Pedro? Enéas estava avisado que Pedro passaria por ali? Não. A Bíblia simplesmente diz que Pedro, passando naquele lugar, ele encontrou esse homem que era paralítico e estava acamado já fazia 8 anos. Ele encontrou esse homem, queridos. E veja, é Pedro que dá um passo, é ele que tem a iniciativa de se aproximar desse homem, olhar para ele e dizer: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro se dirige àquele homem que estava impossibilitado de se movimentar por causa da paralisia. E ele prontamente diz para aquele homem: Enéas, Jesus vai te curar. Meus irmãos, essa afirmação é muito poderosa. Essa afirmação é muito poderosa. E eu quero dizer para você que Enéas aqui, ele representa a humanidade caída. Enéas aqui, ele representa toda aquela pessoa que vive, mas não consegue caminhar. Enéas representa aquela pessoa que precisa de ser encontrada. Aquela pessoa que está num sofrimento e precisa que alguém se aproxime dela e diga o nome dela e afirme para ela: Jesus quer resolver isso na sua vida. Jesus quer romper com essa parte da sua história. Jesus quer mudar a situação da sua vida. Jesus quer curar você. Jesus quer curar o seu coração. Jesus quer sarar a sua alma. Jesus quer mudar a sua vida. Então veja, esse é a representação de todo aquele que precisa ser encontrado, que precisa ouvir a notícia de que Jesus é aquele que quer restaurar as vidas. Então veja, ao receber essa graça de Deus, Enéas se levanta, nos diz a Escritura. Ele se levanta e ele começa a caminhar. Mas é uma caminhada, irmãos, que tem aqui um sentido especial. Porque ele caminha não simplesmente como uma pessoa que estava vivendo a vida ali. Ele caminha agora, sendo que cada passo dele dá testemunho da existência de um Deus que se preocupa com o homem. Ele se tornou uma testemunha viva da existência e da bondade de Deus, que se importa comigo e com você. Meu irmão, Deus se importa com você. Esse homem estava aqui há 8 anos. A única certeza que esse homem tinha é que não havia possibilidade de uma mudança na vida dele. Até que alguém apresenta Jesus e diz: esse Jesus, ele quer te curar. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Então veja, se aqui em Lida, Jesus restaurou o corpo paralisado de um homem, agora em Jope, uma outra cidade, Pedro vai além. Pedro vai ser usado para a restauração da vida de uma pessoa que já morreu. Queridos, Pedro foi solicitado. Os discípulos que moravam ali, na cidade de Jope, que é a mesma cidade onde Jonas foi comprar uma passagem para fugir de Deus, nessa mesma cidade, que ficava a cerca de 20 quilômetros de Lida, onde Pedro estava, havia morrido uma mulher. Então veja, tem um homem
na cidade de Lida, paralítico. E agora tem uma mulher na cidade de Jope, falecida. Essa mulher que faleceu, a Bíblia diz que ela era uma mulher generosa. Ela era uma discípula de Jesus. Essa mulher, irmãos, era uma mulher que fazia muito diferença no meio onde ela estava. Se você notar bem, queridos, você vai ler aqui que ao saber dessa informação, Pedro, ele toma a iniciativa de interceder pela ressurreição dessa mulher. Pedro, ele dá um passo desafiador, porque ele já tinha visto Jesus ressuscitar pessoas, mas ele não tinha passado por essa experiência. E ele agora vê aquele cenário de lamento, de dor, de tristeza, e ele é compelido certamente pelo Espírito de Deus para orar. E ele se prostra, e ele ora, e ele pede que aquela mulher tenha vida novamente. Eu quero te dizer que se Enéas representa a humanidade caída, aquele que precisa ser encontrado, que precisa ser, pela graça de Deus, levantado para que possa voltar a caminhar, Tabita, ela representa o reino de Deus nessa terra. Eu vou explicar isso. Onde está o reino de Deus, irmãos? Jesus disse, quando alguém vier e falar assim, onde está o reino de Deus? A resposta é, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, irmãos, não se trata de um lugar como era no Antigo Testamento, a cidade santa, o templo sagrado. O reino de Deus, irmãos, se manifesta em cada cristão. Onde um cristão está, deve-se transparecer ali a graça de Cristo. Porque, como disse Jesus, o reino de Deus estará em vós. Então, por que eu disse que Tabita representava aqui o reino de Deus nessa terra? Como é o que acontece com todo cristão. Porque, veja, irmãos, é por causa de algumas características dessa mulher. A descrição que Lucas faz para nós dessa mulher é impressionante. Sabe por quê? Porque Tabita, ela trazia alegria e amor para aqueles que estavam ao seu redor. E como que ela produzia alegria e amor? Pelas boas obras que ela praticava, com o cuidado que ela tinha para com os necessitados. Diz a palavra de Deus, no verso 36, que ela era uma mulher dedicada a praticar boas obras e dar esmolas. Essa mulher, irmãos, ela não era uma mulher autocentrada. Não é aquela pessoa que vivia como se a vida girasse em torno dela, que é o que é muito comum nos nossos dias. Não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. É uma dificuldade que nós temos de entender que a vida não se resume a nós. É a necessidade da gente aprender que a gente não existe por causa somente de nós, dos nossos prazeres, das nossas vontades, das coisas que queremos. Essa mulher, ela dedicava a vida dela a praticar boas obras e ajudar os necessitados. É por isso que eu disse que aqui ela era uma representação do reino de Deus nessa terra. Era uma pessoa que causava alegria por causa do amor com que ela lidava com as pessoas. E veja, não era uma pessoa que discursava sobre amor e sobre obras. Porque, irmãos, nós sabemos que amor
hoje, ele é muito mais discurso do que prática. E nós devemos observar isso. É muito mais o que nós falamos e o que nós até acreditamos, mas não tanto o que fazemos. E talvez a pergunta que deve tomar o nosso coração é a seguinte: por que eu sei o que eu devo fazer e resisto tanto e não me empenho como deveria? Então veja, ela fazia o bem. Queridos, há uma citação aqui no verso 39 que é impressionante. Todas as viúvas o rodeavam Pedro, e chorando, mostravam a Pedro os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Você consegue imaginar essa cena? Pedro chega, as mulheres vão se aproximando e rodeando Pedro, mostrando vestidos e outras roupas para Pedro. Você consegue imaginar essa cena? Alguém chegando: Pedro, está vendo esse vestido? Foi ela que fez. Pedro, está vendo essa roupa? Foi ela que fez. Foi ela que me deu. Irmãos, eu achei isso aqui fantástico. A gente parar para considerar esse detalhe que é tão importante. Porque aquelas viúvas, elas estavam comprovando as boas obras de Tabita. Elas estavam mostrando: olha, Pedro, isso aqui, isso aqui é uma prova de como essa mulher nos amava. Isso aqui é uma prova, Pedro, de como essa mulher cuidava da gente. Porque ser viúva naquele tempo, meus irmãos, não era igual hoje, não. Não era igual hoje, não. Ser viúva naquele tempo é estar realmente desamparado. Desamparado. Mas Tabita cuidava dessas pessoas. Então veja, e aqui tem um outro ponto muito importante, que ela não foi lembrada por coisas excepcionais aos olhos humanos. Porque às vezes, irmão, a gente se impressiona com coisas que são assim, né? Nossa, aquela pessoa deu um carro para aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa deu um relógio importado para aquela pessoa. Às vezes a gente se impressiona com isso. E às vezes a gente pensa que somente coisas assim grandes são preciosas para os outros. E sabe o que acontece muitas das vezes? A gente não faz as coisas pelos outros porque a gente acha que o que a gente tem é muito pouco. Que o que a gente vai oferecer é muito pouco. E essa mulher não foi lembrada por coisas excepcionais, mas por oferecer uma coisa que aquelas pessoas precisavam: roupas. Queridos, pessoas como Tabita fazem muita falta. E é por isso que eu disse que ela representa aqui o reino de Deus nessa terra. Porque quando Jesus estava aqui nessa terra, veja, ele fazia coisas assim. Ele dava atenção para os que não tinham atenção. Ele cuidava dos que precisavam de cuidar. Ele dava amor para os que eram rejeitados. Ele estava entre os excluídos. Ele se assentava na mesa com pessoas que a gente daria a volta para não passar nem perto. E Tabita estava fazendo exatamente isso. Tabita tinha roupa para vestir, mas quando ela olhava uma viúva e pensava: aquela mulher deve estar precisando de uma roupa, ela fazia a roupa para dar. Então veja, irmãos, pessoas como Tabita fazem muita falta, porque o que essa mulher fazia era
proporcionar consolo aos necessitados. E é por isso que você vai entender quando o texto diz que essas mulheres rodearam Pedro e, chorando, mostravam para Pedro os presentes que ganharam de Tabita. A gente não sabe o que tinha no coração daquelas viúvas, mas quem sabe seria algo do tipo: e agora? Quem vai dar atenção para nós? E agora? Quem vai cuidar de nós? E agora? Quem vai olhar para nós nas nossas necessidades? Elas choraram pela ausência de Tabita. Mas aí eu quero dizer para você uma outra coisa que o texto nos mostra. Pessoas como Tabita adoecem e morrem. É outra verdade que está aqui no texto. É outra verdade. Essa discípula de Jesus, que estava ali experimentando e compartilhando o amor de Deus, ela sofreu o dano da morte. Queridos irmãos, nós não sabemos o quanto ela sofreu. Não sabemos que doença era essa. Não sabemos, irmãos, quanto tempo levou em que ela teve que suportar as limitações daquela doença. Não sabemos, irmãos, quanto tempo demorou para ela gradativamente perder as suas forças. Quanto tempo demorou para ela perder a capacidade de fazer as coisas até chegar o momento de expirar. Não sabemos o quanto ela sofreu. Mas a morte é um inimigo já vencido. Porque Jesus venceu a morte. E no plano de Deus, irmãos, há um momento que ainda não chegou, em que não haverá mais morte. Mas aí, um fato que aprendemos aqui também é que não deveríamos nos preocupar tanto com isso, com a limitação da nossa vida. Sabe por quê? É porque pessoas como Tabita ressuscitarão. E agora eu não estou falando exatamente aqui dessa ressurreição, sabe, queridos, que não isentará a pessoa, como não isentou Tabita, de experimentar a morte novamente. Porque ela ressuscitou, mas ela morreu. Então não estou falando aqui, irmãos, da ressurreição de alguém que, como naquele tempo, foi ressuscitado e experimentou a morte novamente. Envelheceu e morreu. Mas eu estou falando da ressurreição definitiva para a vida eterna. Queridos irmãos, nenhum ser humano pode resolver o problema da finitude. Podemos até nos vangloriar de êxitos passageiros, mas a glória do homem, irmão, é passageira. A glória do homem é passageira. A glória do homem passa. Passa muito rápido. Só para dar um exemplo, eu não entendo de futebol, irmão, nem acompanho. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar para você aqui, fala de um grande campeão do futebol brasileiro, alguém vai falar assim, Pelé. Né? Das antigas, é Pelé. Mas se eu pedir para você fazer assim, quantos jogadores tinham naquela seleção? Era só o Pelé? Não. E de repente, uma segunda pergunta. Qual o nome dos outros? Quem sabe? Né? Talvez lembre de um ou dois. Cadê? Para quem assiste aí, esporte de luta, como o UFC, por exemplo, né?
Irmãos, é impressionante. Grandes campeões do passado, a geração de hoje nem sabe que eles existiram. Sabe por quê? Porque a glória do homem passa. Vem outros. Vem outros. Só um detalhe aqui que eu me lembrei agora de passagem, né? Vocês sabem que eu trabalhei com estúdio de gravação, com produção musical, fazia arranjo, né? Aí tinha um cantor famoso, antigo. Foi lá em casa que eu estava fazendo um arranjo para uma música dele. O nome dele é Tommy da Mito. Se eu falar a música aqui, não vou fazer isso não, né? Muita gente vai se lembrar. Aí um dia eu estou passando lá, uma vizinha, ela falou assim, olha, o Tommy da Mito estava na sua casa, conheço ele do tempo, um cara famosaço na época dele. Tá vendo? Ninguém sabe quem que é. E assim vai. Tá vendo? Sabe por quê? A glória do homem passa. O que é importante para você, meu irmão? O que você está buscando dessa vida? O que você está construindo? Porque eu vou te lembrar. A glória do homem passa. Mas, queridos, ainda falando sobre Tabita, esta que foi alcançada por uma graça especial. Quando eu estava aqui pensando sobre essa mulher, eu fiquei imaginando, veja, estou dizendo imaginando, porque isso não está aqui no texto, como que era essa dinâmica de Tabita com as mulheres para as quais ela costurava. Eu fiquei imaginando que Tabita conversava com aquelas viúvas enquanto tirava as suas medidas. Ouvia suas histórias, ouvia os seus lamentos, suas dores. Eu imagino até que Tabita, ela tinha aquele capricho de dizer para certo alguém, olha, eu tenho esse tecido e tenho esse, qual que você gostaria mais? Eu fiquei imaginando Tabita assim com um coração generoso. Eu fico imaginando o sorriso daqueles encontros. Eu fico imaginando, sabe, Tabita, enquanto ela costurava aquelas roupas, enquanto ela preparava aquelas roupas para doar, eu fico imaginando que ela louvava a Deus, entoava salmos, e até imagino que ela intercedia por aquelas mulheres que receberiam aquela roupa. Imaginei mesmo. Imaginei Tabita fazendo aquela roupa, se lembrando de uma viúva, chamando Maria, por exemplo. E ela costurando aquela roupa e pedindo, Senhor, te peço uma coisa, que quando Maria receber esse vestido, ela se sinta abraçada por tua graça. Que quando Maria receber esse vestido, ela se sinta amada pelo Senhor. Eu fico imaginando Tabita, uma pessoa assim, de um coração amoroso. E eu fiquei pensando também no dia em que aquela viúva chegava para receber o vestido. Quando ela chegava para receber, sentindo gratidão, eu fico imaginando uma cena de abraços e de uma alegria nascida do amor de Deus, tomando o coração de todo mundo naquele lugar. Sabe por que eu fiquei pensando nisso? Porque elas estavam chorando de saudade. Tabita morreu. Tabita cuidava da gente. Tabita ouvia a gente, conversava com a gente. Tabita dava atenção para a gente. Querido, o resumo que eu quero trazer nesse ponto aqui é que a saudade daquelas viúvas era uma saudade da graça de Deus que se manifestava na vida de Tabita. Perceba isso, por favor. A saudade não era somente da pessoa Tabita, mas daquilo que Tabita representava.
daquilo que Tabita compartilhava, que era do amor de Deus no coração dela, que transbordava em cada ato de amor que ela praticava. Meus irmãos, pelo serviço de Tabita, Jesus foi enchendo o coração daquelas viúvas de uma alegria indispensável. E é por isso que elas estavam com saudade. É porque a gente de Deus faz falta. É porque a gente que tem a presença de Jesus faz falta. É porque gente que ama faz falta. Gente que cuida faz falta. Gente que fala de esperança faz falta. Gente que traz alegria faz falta. Gente que para nos ouvir. Gente que está preocupado com as nossas dores. Gente que quer saber o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. Faz falta. E é por isso que elas estavam com saudade. Mas eu quero destacar para você aqui o centro de tudo. Porque nós estamos falando que Pedro saiu em viagem, passou em Lida, depois passou em Jope. Em Lida, ele ministrou na vida de um homem paralítico. Em Jope, ele orou pela ressurreição de uma mulher que estava morta. Mas, queridos, quem está por detrás de Pedro? Não era Pedro. Era Pedro enviado pelo Senhor. Não era Pedro. Porque o Pedro, somente Pedro, ele só pescava. Pedro limpava peixe, fritava peixe, vendia peixe, comia peixe, trabalhava dignamente, mantinha sua vida. Mas esse Pedro que só vendia peixe, ele não podia fazer nada mais do que isso. Mas esse Pedro, cheio do Espírito Santo, esse Pedro tomado pelas mãos de Jesus, ele era um homem que por onde passava a graça de Deus se manifestava. Porque quem estava por detrás de Pedro, por debaixo, por cima, quem estava sustentando e conduzindo Pedro era o Senhor, irmãos. Porque Pedro aqui, ele era a representação da igreja, do corpo de Cristo. Uma igreja que não é estática, mas é viva e semeia vida. Por que Pedro aqui é a representação da igreja, irmãos? Porque primeiro que ele evangeliza por toda parte. Ele viaja falando da palavra de Deus. Ele visita os santos, como podemos ver aqui no verso 32. Ele vive em comunhão com os irmãos. E tem mais uma coisa, ele não se isola, ele está em contato com os necessitados. E Enéas foi muito feliz com isso. Ele não se fecha nas quatro paredes. Ele está em contato com as pessoas. Ele vai até as pessoas para dizer, olha, Jesus vai te curar. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus quer transformar você. Queridos, ele está atento ao desabafo das pessoas. E veja, o que eu quero dizer com isso é que são coisas que nós precisamos fazer. Evangelizar. Visitar pessoas. Não se isolar, mas estar em contato com os necessitados. E outra, estar atento ao desabafo das pessoas. Imagina Pedro ali. Cada viúva que chorava e olhava para ele correspondia com o olhar e ouvia atentamente. Mas Pedro também intercede crendo no milagre. Ele se ajoelhou perto da cama daquela mulher e ele orou. E uma outra coisa importante, Pedro imita Jesus. Porque se você pegar a cena de Jesus ressuscitando a filha de Jairo, em Marcos no capítulo 5, você vai ver que Pedro usou a mesma forma. Certamente, ele viu aquela mulher morta e se lembrou, um dia eu vi Jesus dizendo para uma pessoa que estava morta, lá era Talita, segurando aquela menina pelas mãos e ordenando que ela se levantasse. E agora Pedro, primeiro ele dobra e ora porque ele não é Jesus. Ele se coloca na dependência de Jesus.
Então ele levanta e ele pega aquela moça pela mão e ele manda aquela moça se levantar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que Jesus é que está no controle de tudo. Foi Jesus que chamou Pedro e enviou. Aí Pedro afirmou para Enéas que Jesus iria curá-lo. Depois Pedro orou em nome de Jesus para que Tabita fosse ressuscitada. O resumo de tudo é o seguinte: só Jesus restaura e dá vida verdadeiramente. Só, meus irmãos. Somente Jesus. Eu quero trazer aqui uma aplicação para a gente caminhar para o encerramento. Queridos, quando os discípulos clamaram pela presença de Pedro, lembra? Os discípulos estavam em Jope, ficaram sabendo que Pedro estava em Lida. Então, eles foram lá e clamaram para Pedro, para que Pedro fosse estar com eles e que fizesse isso depressa. Veja, o clamor não era pela presença de Pedro somente, mas era por causa de quem Pedro representava. Porque veja, qual foi o trabalho de Pedro, irmãos? O que Pedro fez? Além de comunicar o Evangelho, sabe o que Pedro fez? Pedro estava entre as pessoas, ouvindo as pessoas e orando por elas. Ele se dispôs e Deus fez o trabalho. Meu irmão, se disponha e Deus fará o trabalho. O choro das viúvas não era somente por causa de Tabita, mas por causa de quem Tabita representava. Porque veja, qual foi o trabalho de Tabita? Ela era uma discípula, uma seguidora de Cristo, vivia na fé e na esperança. Qual foi o trabalho dela? Estar nas mãos do Senhor. E com isso, a vida de muita gente foi edificada. O desfecho, Pedro disse: Tabita, levante-se. Ela despertou da morte. Agora, irmãos, observa isso, que quando eu estava meditando, eu confesso que isso aqui tocou meu coração. Depois que ela desperta da morte, Pedro apresentou-a viva perante todos. Aí eu quero te lembrar uma coisa, Pedro, ele está aqui representando a Cristo, fazendo a missão que ele foi chamado para fazer. E isso aqui, irmãos, é uma prévia daquilo que virá. Veja isso. Pedro chamou a menina pelo nome, não foi? Tabita, levante-se. Vai chegar o momento, irmãos, que o próprio Senhor chamará o nosso nome. O próprio Senhor chamará o nosso nome. Pedro, ele apresentou aquela mulher ressuscitada perante todos. Meus irmãos, o Senhor apresentará a igreja ressurreta diante de toda a criação. E todos nós estaremos, irmãos, com novas vestes. Não as que Tabita fazia, mas o próprio Senhor nos dará vestes brancas. O próprio Senhor nos vestirá. Apocalipse 3:5 diz: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Meu irmão, se aquelas viúvas ficaram felizes e mostraram as vestes
com muita alegria, porque receberam aquilo das mãos de Tabita. Quão grande será a alegria, irmãos, que sentiremos todos nós, juntamente com elas, e Tabita também, quando estivermos sendo vestidos com novas vestes pelo próprio Senhor. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que a nossa saudade nessa vida é saudade de Deus. Do Deus que nos coloca de pé. Do Deus que nos tira da paralisia do pecado. Do Deus que nos veste e consola através do seu povo. Do Deus que nos dá vida, mesmo depois que a morte chegar. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, não podemos deixar de destacar que todo o agir de Jesus através de Pedro teve um motivo. Você diz, era tirar a paralisia daquele homem. Era ressuscitar aquela mulher. Mas olha, muito mais mortes aconteceram naquele tempo. E muitos outros paralíticos tinham naquele tempo. Muitas pessoas com problemas de saúde tinham naquele tempo. Então o propósito de Jesus não era necessariamente a cura de um e de outro. Mas o propósito de Jesus era que todos aqueles que vissem o testemunho da cura pudessem reconhecê-lo como o Senhor que ali estava. Era para que todos soubessem que Jesus Cristo é Deus e que Ele veio para salvar, e para isso todos deveriam crer. E o que vimos aqui nas duas situações, todos os que viram creram e se converteram a Cristo. Muitas pessoas creram no Senhor por meio desses testemunhos de vida. Então quero deixar uma pergunta. Através da nossa vida, as pessoas poderão acreditar em quê? Que a minha vida e a sua vida, meu irmão, seja um testemunho de uma obra perfeita de Deus, de transformação no nosso coração, para que ao nos ver, as pessoas possam ter esperança, porque Cristo vive e transforma vidas. Cristo vive. Portanto, seja pela nossa disposição de ouvir as pessoas, de estar com as pessoas, de falar de salvação, e também no nosso modo de usar nossos recursos para ajudar os necessitados. Aí você fala assim, mas eu não posso, irmão. Você pode. Você pode. Você pode não poder, sabe, comprar um lanche para uma pessoa. Mas você pode dar um copo d'água. A questão é, o que você pode fazer? Porque Tabita fazia o que ela podia fazer. E não era com outro objetivo qualquer. Era apenas porque, cheia do amor de Deus, ela se compadecia dos necessitados. Ela se compadecia. Então, que as pessoas conheçam o amor de Cristo e tenham saudade da presença de Deus, através, irmãos, da minha vida e da sua vida. Eu quero te convidar para a gente orar nesse momento, a esse respeito. Sabe por quê? Tudo que aconteceu na vida de Pedro é porque Cristo estava com ele. E Cristo não está contigo? Não está comigo?
Ele está conosco. Todos os dias. Então vamos orar. Para que Deus nos use. Para a glória do nome dele. Pai, nós queremos te exaltar por tua bondade, fidelidade e amor. Queremos te glorificar, ó Pai, porque tua obra é perfeita. Tua obra é perfeita. Eu quero clamar ao Senhor juntamente com os irmãos aqui, para que o Senhor nos ajude. Nós não queremos, ó Pai, ser infrutíferos. Nós não queremos ser mornos. Nós não queremos viver essa vida como se tudo fosse somente nós mesmos. Nós não queremos estar aqui, meu Pai, somente preocupados com aquilo que nos conforta, somente preocupados com aquilo que faz bem para nós. Mas nós queremos viver aqui, meu Pai, com desejo ardente e contínuo de mostrar para as pessoas, pelo nosso testemunho, por meio das nossas atitudes, que há um Deus e que esse Deus está presente na nossa vida. E que eles precisam também conhecer o amor desse Deus. Usa, meu Pai, a minha vida. Usa a vida dos meus irmãos. Usa as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar, pelo Espírito dele, falando no seu coração. Em nome de Jesus. Bom, irmão, nós estamos caminhando para o encerramento desse culto. Antes de orar pelo aniversariante, que eu já sei que nós temos aniversariante hoje, queremos agradecer pela presença. Fala, mãe do Nico, como é que é seu nome mesmo? Gabriela. Prazer, Gabriela. Deus te abençoe, está conosco, tá? A mãe do Hamilton. É Neide, lembrei. A senhora que nos visita essa noite, prazer, Deus te abençoe. Se sinta